A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs. Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Louvado é o nome do Senhor por mais esse encontro aqui marcado através da palavra, amém? E eu quero te dizer que muitas das vezes a gente ora ao Senhor pedindo algo para Ele e Ele faz de uma maneira sobrenatural. Muitas das vezes a gente nem ora, a gente só começa a falar com Ele algumas coisas e Ele faz, e Ele age na nossa vida de uma maneira que a gente não está esperando, né? Mas como é bom poder confiar no Senhor. E quando nós confiamos nele, né? Tudo dá certo. Tudo dá certo. Eu quero compartilhar da palavra do Senhor aqui, que está aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, que vai falar da intercessão do Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, é Ele que leva para Deus tudo aquilo que a gente quer falar, mas muitas das vezes a gente não consegue. E começa dizendo assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Oh, glória! E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos, Ele que leva para Deus tudo aquilo que a gente precisa. Muitas das vezes a gente está diante do Senhor, clamando, e tem algo lá dentro do nosso coração que a gente não sabe expressar, mas o Espírito Santo, Ele sabe o que é, e Ele leva para o Senhor. E muitas das vezes a gente está pedindo algo ao Senhor, e o Senhor faz muito melhor do que aquilo que a gente está pedindo. Por quê? Porque é algo que está dentro do seu coração e nem você mesmo sabe o que é. O Espírito Santo, Ele sabe. E Ele leva para o Senhor. E aqui no versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que o chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por mais esse dia. Que essa palavra venha encontrar guarida aí no teu coração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Oh, glória! Muitas coisas vão acontecer na tua vida, você não vai entender, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus continue falando do seu coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.